pessoas ficavam felizes quando tinha carreata de políticos em campanha, porque tinha música na rua e tinha movimentação. E aí veio a ideia de uma carreata poética. Depois de morrer com paixão, só depois de morrer nesse sertão, eu também estou do lado de Jesus. Olá, boa noite. O Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto relembrou ontem os 80 anos do episódio conhecido como a Noite dos Cristais. Foi em 1938 quando o regime nazista autorizou o ataque aos estabelecimentos pertencentes a judeus, causando uma noite de destruição e mortes que culminou no Holocausto. A Noite dos Cristais foi a noite do dia 9 para 10 de novembro de 1938. Nesse dia, os alemães, o Terceiro Reich, fez um quebra-quebra total do comércio judaico, e não só de Berlim, em várias cidades da Alemanha. E muitas pessoas foram feridas, outras foram levadas prisioneiras. Um número aproximado de 260 sinagogas foram incendiadas. Quer dizer, foi uma fatídica noite na qual os alemães fizeram um acerto de conta com o mundo judaico. Essa data é importante porque aí começa a ser um divisor de águas na Alemanha do Terceiro Reich. Nesse momento, alguns judeus começam a perceber que o caminho é deixar a Alemanha. Claro que aqueles que conseguiram sair salvaram suas vidas, porque logo depois estoura a Segunda Guerra e boa parte dos judeus são tomados pelo Terceiro Reich, na Polônia, por exemplo, e em outros países, e vão ser deportados primeiro a guetos e depois a campos de concentração e extermínio. Qual a importância de lembrar esse dia? É garantir que a nossa história não vai ser distorcida, né? Garantir que os horrores que o nosso povo viveu com o Holocausto, marcado o início com a Noite dos Cristais, será contado exatamente como aconteceu. Que há uma homenagem contínua, persistente àqueles que salvaram alguém, que lutaram na resistência e que também sobreviveram à violência nazista. É uma reflexão sobre o ódio, a xenofobia, o racismo, não é? Que é tão presente nos dias de hoje. Nós devemos de contar o que aconteceu conosco para nunca mais acontecer de novo. A Noite dos Cristais é muito importante porque é uma forma de resgatar a memória. E um povo que não tem memória está condenado ou fadado a perecer. E lugar de poesia, hein? Não é na gaveta, não, é na rua. O Metrópolis foi lá acompanhar um evento chamado Carreata Poética, que acontece uma vez por ano, promovido pelo CAPS, o Centro de Arte e Promoção Social do Grajaú. A carreata é uma espécie de cortejo para consagrar a arte. Quando nós mudamos para o Grajaú, era um bairro bem distante. E nós percebemos, nós do Centro de Arte e Promoção Social, percebemos que as pessoas ficavam felizes quando tinha carreata de políticos em campanha, porque tinha música na rua e tinha movimentação. E aí veio a ideia de uma carreata poética, um dia todo de poesia pelas ruas, pelos centros culturais. E a terra foi Deus que fez, sem obra da criação. A carreata começa sempre no Grajaú e a cada ano vai em direção a outro bairro da cidade. Desta vez veio para Santo Amaro. Certa vez ouvi a
a seguinte frase: poeta, tu és louca. Procissão poética. A procissão poética é um evento dentro da carreata poética que está na 8ª edição. E aí, a gente caminhando aqui por algumas ruas de Santo Amaro, vai ouvindo poesia, falando poesia, vai pensando na vida, refletindo. Tá na rua é bom. E pela frente, pois gente, em nosso caminho, pra nós cantar e ter sempre alguém ouvindo. No primeiro momento é para santificar a arte. A poesia é o caminho para mim mesma e o caminho para o outro, que eu não quero perder. A gente está perdendo o caminho para o outro, né? Estamos, infelizmente estamos, e nós temos que reaprender com esses encontros. Queremos mais! Queremos mais! Homenageamos Zumbi dos Palmares, homenageamos Carolina Maria de Jesus. Já fizemos um trabalho com os grafiteiros e hoje estamos homenageando a tatuagem. É importante dizer que a tatuagem ela é uma prática praticamente universal. Isso que está surgindo agora não é nada de novo, na verdade é um retorno de algo que nós sempre nos tatuamos. Branco, amarelo, preto, ou o resultado do resultado, que seria o pejorativo termo pardo. Tudo que a gente fala é representativo, porque as pessoas que talvez não sejam do nosso cotidiano, da periferia, por exemplo, entende o nosso lado. Dá vontade de ser poeta também, não é? É louco quanto os nossos versos vão conversando com outras pessoas, né? A parada de ficar falando poesia no farol, na calçada, todo mundo pega e fica olhando assim, eita, o que tá acontecendo, né? Quem vai de poesia? Olha lá, olha o poeta! Vem, poeta! Vem, poeta! Somos a geração dos jovens iracundos a emerger como cacto de fúrias para mudar a face do tempo. Muito obrigado! Sou peão de oficina, funileiro, pintor, e aí conheci a poesia e aí tudo mudou na minha vida, assim, entendeu? Eu passei a utilizar a poesia como uma válvula de escape, comungar a palavra, e palavra é poder, né? Todo poder para o povo. Só depois de morrer no chão, só depois de morrer nesse sertão, eu também tô do lado de Jesus, tô do lado dele. E a cultura pop rende homenagens a Stan Lee, um criador que revolucionou os quadrinhos e muito mais. As flores junto à placa de Stan Lee na Calçada da Fama, em Hollywood, são uma singela lembrança. Na internet, uma avalanche de homenagens e depoimentos de astros do cinema, muitos deles que interpretaram os personagens de Stan. Diretores, quadrinistas, até a DC, editora rival da Marvel, reconhecendo a marca que ele deixou nos quadrinhos. Stanley Martin Lieber começou a carreira como office boy de uma editora. Ao escrever, decidiu abreviar o nome para não ser reconhecido. Afinal, naquela época, os quadrinhos eram considerados entretenimento barato. Stan Lee revolucionou o gênero em um momento de baixa dos super-heróis. Com as vendas fracas, o editor Martin Goodman deu a Stan a chance de fazer o que imaginasse. Ao criar o Quarteto Fantástico ao lado de Jack Kirby, o autor mudou completamente o jogo. A partir dali, acompanhado de alguns dos melhores artistas do ramo, criaria uma série de heróis humanos, com problemas comuns a todo mundo, vivendo em uma cidade real, no caso, Nova York. Inspirado na ciência, na literatura, no dia a dia, transformou a Marvel na Casa das Ideias.
Roteirista, editor-chefe, garoto propaganda. O sorriso de Stan era uma marca registrada da Marvel. Assim como as pontas em todos os filmes com os personagens que criou. Você já imaginou como um escritor pode ser poderoso? Dizia Stan Lee. Eu podia criar, eliminar, transformar pessoas, fazer o que quisesse no meu pequeno universo de histórias em quadrinhos. Pequeno não, um infindável universo de Stan Lee. Olha, e quantas pessoas não começaram a ler os quadrinhos de Stan e depois passaram para os livros? Esse é um legado incalculável. Stan costumava contar que desde pequenino passava o dia com um livro nas mãos. No Natal ele ganhou uma espécie de suporte para manter os livros abertos e continuar lendo mesmo enquanto comia. As realizações para os quadrinhos, o cinema, a cultura pop são imensuráveis. Terminamos então o Metrópolis com uma galeria de capas de criações que passaram por essa fábrica de ideias de Stan Lee. Tchau e até amanhã.